A Verdade da Vida, volume 1, capítulo 3. Solução de todos os problemas da vida e exemplos. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Eu sou a luz que vim ao mundo. João 12, 13 e 46. Quando os senhores, lendo o que prega Seichonoye e praticando a meditação Shinsokan, entram em contato com a imagem verdadeira da vida de cada um, que é filho de Deus, ocorre o despertar para a verdade e desaparecem as doenças e outros sofrimentos da vida. Essa é uma cura tão radical que é impossível de ser alcançada por qualquer outro método similar de cura. Isso porque, à medida que vamos conscientizando a imagem verdadeira da nossa vida, todos os mais diversos sofrimentos da vida, as mentiras, as falsidades, as ilusões, que na realidade não existem, mas parecem existir, desaparecem tal qual desaparece a treva quando a luz começa a brilhar. Todos os demais tratamentos consistem, digamos, em anular o veneno com o veneno, ou dominar a ilusão com a ilusão. De qualquer forma, são métodos que destroem uma crença errônea. Por exemplo, a crença de que a doença existe, com outra crença errônea, a de que a matéria, em forma de remédios, supre a vida. E as doenças se curam quando a crença de que os remédios suprem a vida torna-se mais forte do que a crença de que a doença existe. Cure-se através da sua vida. À primeira vista, parece muito bom que a doença seja curada pela crença de que o remédio supre a vida. Mas isso ao mesmo tempo suscita uma ideia negativista de que a vida não será perfeita se não for suprida com remédios, o que enfraquecerá a conscientização da perfeição da vida. A partir do momento em que a pessoa deixar de acreditar na perfeição da sua vida, tornar-se-á escrava ou dependente da matéria, transformando-se num ser humano extremamente miserável, que perdeu o direito do livre-arbítrio. Diante disso, talvez haja quem diga que não vê inconveniência em recorrer a métodos de cura espiritual através de uma pessoa com poderes paranormais. Porém, tanto o tratamento medicinal quanto o espiritual conduzem à mesma situação, pois incutem a crença de que o ser humano não possui força para se curar, sem depender de algo exterior. Fato que constituirá um sério obstáculo no algo exterior. Fato que constituirá um sério obstáculo no futuro, para a sua vida trilhar o caminho do progredir infinito. Por isso, gostaria de afirmar sempre aos senhores e aos seus amigos: levantem-se sozinhos, curem-se através da sua própria vida. Não dependam de mais nada. Se conseguirem se curar com a força da própria vida, não ocorrerá nenhum efeito colateral negativo. Muito pelo contrário, a cada cura que experimentarem, conseguirão adquirir maior confiança na misteriosa força da vida. A verdade vos libertará. Para se curar através da força da vida, torna-se necessário saber o que é a vida. Saber não apenas na camada superficial da mente, mas também nas camadas mais profundas. É muito simples dizer que a vida significa filho de Deus, mas poucas são as pessoas que conseguem compreender realmente essa verdade. Quem chega a compreendê-la realmente não só consegue curar a doença, como também melhorar as circunstâncias e o destino. Ou melhor, nem chega a se curar, porque, compreendendo de fato a verdade, já estará curado. Referindo-se a isso, Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Sakyamuni pregou: alcançando a iluminação transcende-se a causalidade. Conhecer a verdade
e alcançar a iluminação são afinal o mesmo que conhecer a essência da vida de cada um, ou seja, conhecer a imagem verdadeira. E, ao consegui-lo, a pessoa transcende a causalidade e obtém liberdade total. Transcendendo a causalidade, jamais terá sua liberdade tolhida por causas materiais. Não mais se preocupará com transmissão hereditária, ou com a compleição física, ou com o ar gelado, ou com a comida muito dura. E aí se manifestará a perfeição da essência da própria vida, isto é, o homem verdadeiro. Consequentemente, essa pessoa já estará curada da doença. Talvez haja quem pense que as doenças se curam através do conhecimento da verdade, porque o doente se tranquiliza mentalmente ao perder o medo e a insegurança, e que, portanto, só se curam doenças neurológicas e não as de caráter orgânico. Essa é uma opinião de quem desconhece o que seja a matéria. Conforme citei antes, no capítulo Avanço da ciência moderna no sentido de reconhecer que a matéria surge do nada, a distância entre as moléculas de um material é imensa, e nesse espaço existe uma energia amorfa e inteligente que mantém a forma desse material. Em se tratando especificamente do chamado corpo carnal, é bem acentuado o domínio que a nossa mente exerce sobre essa energia amorfa, que confere à matéria um determinado caráter. Por isso, através de uma ação da nossa mente, é possível transformar a forma, a qualidade e até a composição química da matéria, chamada corpo carnal. Na seita Konko, dizem que as doenças se curam naturalmente quando se conhece o caminho e denominam este processo de compreensão. Na seita Tenri, dizem que todas as doenças surgem quando há um obstáculo mental correspondente e que elas se curam ao retirar esse obstáculo. E de fato, nessas seitas ocorrem muitos casos de cura. Para as pessoas que consideram como fruto de superstição a cura ocorrida nessas seitas, poderemos apresentar casos da psicanálise, que é a quintessência da ciência atual. Muitas pessoas se curam quando os doentes limpam a mente, expulsando dela a nebulosidade. A psicanálise denomina esse ato de expelir a nebulosidade da mente de catarse, enquanto a religião o chama de confissão. Fazendo-se a confissão, curam-se as doenças, porque através dela eliminam-se as sujeiras da mente e manifesta-se a imagem verdadeira da vida, que é originalmente saudável. De qualquer forma, basta efetuar o polimento mental para revelar a essência da vida, e ela manifestará realmente o seu aspecto de perfeição. Uma das formas de fazer isso é ler as publicações da Seichonoye, as quais contêm a verdade. Outra forma é praticar a meditação Shinsokan. A fundadora da Christian Science, Sra. Ed, em idade avançada, não orientava pessoalmente os doentes, mas dizia: leia o meu livro, a verdade o curará. E de fato, muitos doentes se curaram através da leitura de seus livros. Atualmente, sucedem casos de desaparecimento de doenças e outras infelicidades pela simples leitura de obras da Unity School of Practical Christianity. Até já editamos no Japão a súmula das publicações da Unity, numa coletânea de 5 volumes intitulada As Chaves da Vida. Tanto a Christian Science quanto a Unity utilizam exclusivamente a Bíblia cristã como fonte doutrinária, mas a Seichonoye pesquisa as escrituras budistas, shintoístas, os argumentos da eletrônica moderna e até o espiritismo, procurando explicar sua doutrina de forma que pessoas tradicionalistas ou modernas de qualquer credo religioso compreendam a verdade contida em sua própria religião. Não se encontra a verdade apenas no cristianismo, embora seja muito bom que a expliquem através do cristianismo.
É necessário que a explicação abranja simultaneamente a verdade, segundo os budistas e os shintoístas. Caso contrário, as inúmeras pessoas são seguidoras do cristianismo não poderão se salvar. Caso contrário, as inúmeras pessoas não seguidoras do cristianismo não poderão se salvar. Esta é a nossa posição. Consideramos que todas as religiões pregam uma única verdade. A verdade que pregamos é uma só, mas indicamos os caminhos que levam à conscientização dessa verdade, através de ensinamentos e exemplos extraídos dos mais diversos livros. Nesse aspecto, a Seichonoye é extremamente livre. A seguir, transcreverei exemplos de como ocorre a cura de diversas doenças difíceis ao compreender a verdade, os quais comprovam que a doença inexiste originalmente, a fim de consolar as pessoas que sofrem de doenças. Começarei transcrevendo alguns casos de cura publicados num livro da Sra. Ed. Caso de cura pela verdade, número 1. Sofri longos anos de câncer e tuberculose pulmonar. Procurei os melhores médicos de várias localidades, Nova York, Minneapolis, Dallas, etc. Mas apenas recebi a informação de que o meu mal era incurável. Um vizinho meu, que se curara de tuberculose lendo um livro, emprestou-me gentilmente o livro A Verdade e Saúde, escrito pela Sra. Ed. Li-o com muito interesse e em apenas 3 meses já estava curada. A verdade que esse livro me transmitiu curou-me. Não somente me curou da doença, como também melhorou todo o meu estado psicológico. Desde então, em 11 anos não fiquei de cama um só dia por motivo de doença. Nesse período, tive muitas outras experiências. Passei por diversas provas de fogo, mas graças à verdade, consegui suportá-las. Às vezes, sentia-me completamente só, sem ninguém do meu lado, mas Deus sempre esteve comigo. Desejo registrar aqui um caso de parto indolor. Uma experiência que tive após vir para Idaho, porque penso que servirá de incentivo para as queridas irmãs que estejam procurando essa espécie de cura pela verdade. Aqui, não tendo ninguém para me auxiliar, cuidei dos afazeres domésticos até a hora do parto. Minha saúde era perfeita. Certa manhã, acordei meu marido às 5 horas e às 5:30 a criança já havia nascido. Além de mim e meu marido, não havia mais ninguém na hora do parto. Outras pessoas da família se assustaram ao me ver sentada junto à lareira com o bebê no colo. Meu filho trouxe-me a refeição matinal e comi bastante. Na hora do almoço, fui à sala de refeições comer com todos. No segundo dia, andei pela casa. No terceiro, passei pelo jardim. E a partir de então, vivo com muita saúde até hoje. Passados 3 anos, todos os partos anteriores foram muito difíceis e sofri bastante, sempre sob cuidados de obstetra. Essa experiência foi para mim um milagre. Oro para que isso sirva de referência para as queridas irmãs que buscam a verdade. Lewiston, Idaho, Sra. F.C.C. Lewiston, Idaho. Caso de cura pela verdade, número 2. Há 9 anos, meu único filho esteve às portas da morte. O mais renomado médico de Boston dissera que não havia cura e que mesmo que ele sobrevivesse, sofreria a vida toda e poderia até ficar aleijado. Prescreveu uma dieta rigorosa que proibia a maioria dos alimentos. Por mais que eu cuidasse dele, pela manhã e à tarde ele tinha convulsões. O menino sofria também de raquitismo e tinha os ossos dos membros curvados. Segundo o médico, seus ossos já não eram de criança normal.
Quando conheci a Christian Science, meu filho passava por atrozes sofrimentos e eu estava mergulhada no mais profundo desânimo. A mão salvadora de Deus me foi estendida através de uma pessoa de quem recebi o feliz convite para ir ver os milagres que a verdade de Deus estava realizando. Aceitei imediatamente o convite, porque faria qualquer sacrifício para salvar meu filho. À noite de uma sexta-feira, participei pela primeira vez de uma reunião da Christian Science. Apesar de ser um culto semanal comum, fiquei surpresa ao ver todos os lugares tomados desde o horário inicial. Ouvi relatos de cura de diversas doenças. No dia seguinte, fui à casa da pessoa que iria me orientar, mas não a encontrei, pois era por demais solicitada pelos pacientes. Como na noite anterior ouvira relatos sobre casos de pessoas que se curaram apenas lendo o livro Verdade e Saúde, pensei em tomá-lo emprestado, sem imaginar nem sonho que emprestar esse livro causaria tanto sacrifício para minha amiga. Pedi-lhe que me emprestasse e ela me atendeu sentindo profundamente a separação, como se estivesse se separando da sua própria vida. Regressei para casa e o li, dia e noite, ora em silêncio, ora em voz alta. Achei um pouco difícil e não consegui entender tudo. Mesmo assim, logo começou a se manifestar o efeito do tratamento pela verdade. Meu filho, que estava sofrendo convulsões, voltou ao estado normal. E deixando o leito, começou a brincar correndo ao redor da casa, como qualquer outra criança. Bem nessa época, tivemos de nos mudar subitamente para a região leste dos Estados Unidos. Eu havia acabado de ingressar no caminho da verdade. Meu marido ficou preocupado com uma eventual recidiva da doença de nosso filho com essa viagem, mas ele melhorava cada vez mais. Fui lendo ininterruptamente a Bíblia e os casos de cura pela verdade publicados no livro Verdade e Saúde. Viajamos de trem durante 2 semanas e só a nossa família não sentiu enjoo. Os braços e as pernas de nosso filho ficaram perfeitamente retos e ele passou a comer de tudo. E desde então, vive forte e perfeitamente saudável. Mesmo quando houve nas redondezas uma forte epidemia de certa doença infantil, ele não foi contagiado. Continuei lendo por vários meses o livro A Verdade e Saúde, sem sequer ter tempo para pensar em minhas diversas doenças crônicas. Minha saúde não era das melhores, levava uma vida insalubre, acreditando em conceitos da medicina e na hereditariedade. Um dia antes de começar a ler A Verdade e Saúde, havia consultado um famoso oftalmologista de Boston, o qual disse que minha vista estava muito fraca e que eu deveria usar óculos pelo resto da minha vida. Comecei então a ler A Verdade e Saúde, e quando percebi, não precisava mais de óculos. Durante todo o tempo em que li esse livro, usando minha vista noite e dia e ainda fazendo diversos trabalhos minuciosos, não pensei em usar óculos. Enquanto lia sobre a verdade, desejando unicamente a cura de meu filho, todas as minhas enfermidades também se curaram. As doenças que se manifestaram externamente só vieram à tona para serem destruídas. Não senti mais dores de dente e até as manchas do meu rosto desapareceram, sem que eu percebesse. No entanto, tudo isso, comparado ao desenvolvimento que minha alma alcançou, é tão insignificante que nem mereceria ser citado. Estou recebendo tudo com o coração cheio de gratidão. Senhora M.T.W., Los Angeles, Califórnia. Caso de cura pela verdade número 3. Sofri por muito tempo de doenças nos ouvidos e na garganta, e mesmo recebendo tratamentos de especialistas na Inglaterra e nos Estados Unidos, não via melhora alguma, só vindo a piorar. No entanto, certa pessoa que se curara na Christian Science aconselhou-me a comprar o livro Verdade e Saúde e estudá-lo. Comprei-o contra minha vontade, mas lendo umas 50 páginas senti que encontrara a verdade que libertaria minha alma. A partir de então, melhorei a olhos vistos e as doenças nunca mais rescindiram. Dias atrás, minha filha de 3 anos
luxou acidentalmente a junta do ombro, e nessa hora apenas eu me encontrava em casa. O rosto da menina estava pálido de tanta dor. Imediatamente apliquei-lhe com toda a intensidade o tratamento espiritual, mas por outro lado, estava ansiosa que chegasse alguém para ir chamar um médico. Ela sentia dores cada vez mais agudas e chorava intensamente. Tirei-lhe a roupa e tentei recolocar a junta, mas só consegui aumentar as dores e comecei a sentir medo. Nessa hora surgiu como um lampejo o seguinte pensamento: pense em que fazer quando o terapeuta não estiver por perto. Agora não seria o momento de comprovar a presença e o poder de Deus? Comecei a ler em voz alta o livro A Verdade e a Saúde. Passados 30 minutos, a menina tentou levantar o braço luxado, mas deu um grito de dor e ficou lívida. Continuei lendo em voz alta, e então ela tentou levar um doce até a boca. Por felicidade, o braço luxado quase alcançou a boca, e ela não sentiu dores. Continuei lendo o livro. Nisso, minha irmã voltou com meus 2 filhos maiores. Ao ver os irmãos, a menina esqueceu totalmente as dores do braço e saiu correndo da cama dizendo: desloquei meu braço e doeu muito, mas mamãe leu um livro e me curou. Isso aconteceu no período entre 10 horas da manhã e 3 horas da tarde. Desde então, a menina voltou a brincar fora de casa como se nada tivesse acontecido. Senhora W.G. Winnipeg. Esses foram casos de cura ocorridos através da Christian Science. A seguir, relatarei casos reais de cura e melhora da saúde e do destino acontecidos na Seichonoye, a fim de fortalecer a fé dos senhores. Na revista Seichonoye estão sendo publicados mensalmente relatos desse gênero, cuja leitura recomendo também. É possível ajustar as vértebras através da força mental. Outro dia recebi a seguinte carta de um leitor de Gifu. Há muitos anos tenho nevralgia facial e sofro dores intensas a ponto de não conseguir conciliar o sono durante a noite. Experimentei inúmeros tratamentos médicos e as mais diversas terapias, mas não obtive resultado algum, o que me deixou muito desapontado. Recentemente, consultei um vidente e ele me disse que há um deslocamento na vértebra do pescoço. E que, enquanto não sanar esse problema, por meio de um tratamento físico, não serei curado dessa nevralgia. Moro, porém, no interior e aqui não existe médico que trate da coluna vertebral. Se na região onde o senhor reside tiver algum médico que corrija as vértebras, gostaria que me indicasse. Transcrevi imediatamente o endereço do quiroprático Sakurai, de Kobe, e o de 2 médicos especialistas em correção de vértebras de Tóquio. E, acrescentando, escrevi-lhe: se o senhor deseja curar sua doença com métodos físicos, consulte essas pessoas. Esse também é um meio ao qual pode recorrer. Mas, falando a verdade, a matéria em si não tem capacidade para sentir dor. É a mente que sente dor. É a ideia de dor que o faz sentir dor. Se o senhor retirar da mente a ideia de dor, não sentirá mais dor. A mente funciona através da vida, e sendo a vida uma dádiva de Deus, é perfeita e livre de doenças. A mente, em ilusão de quem pensa estar doente, é que faz o corpo, que na verdade não sente dor. Parecer que está sentindo a dor. Ultimamente, discute-se muito a respeito de deslocamento das vértebras. Mas entre uma vértebra e outra, existem ligamentos que se distendem ou retraem como um elástico. E são eles que mantêm as vértebras nos seus devidos lugares. Quando esses ligamentos estão em desequilíbrio, distendidos para um dos lados, significa que houve deslocamento das vértebras. Esses ligamentos são matéria e por si mesmos não conseguem ficar distendidos para um dos lados. Se estão distendidos, foi obra da sua mente. Se foi a sua mente que distendeu os ligamentos,
Quando ela voltar a ser saudável, os ligamentos também voltarão ao normal e será corrigido o deslocamento das vértebras. Se deseja se curar dessa doença através da mente, pratique a meditação Shinsokan. E quando estiver com a mente perfeitamente concentrada na sensação de unidade com Deus, mentalize repetidas vezes: minha vida é de filho de Deus e jamais adoece. A matéria não possui mente e jamais sente dor. A dor é uma ilusão. Com certeza ficará curado. Esse leitor começou a praticar a meditação Shinsokan no dia 20 de junho. A partir dessa data, realizei durante 5 dias orações e mentalizações para auxiliá-lo na meditação. E deixei o restante por conta do seu próprio esforço. Então recebi a notícia de sua cura num cartão postal datado de 5 de julho. Graças ao Senhor, estou praticamente curado daquela difícil doença de tantos anos. Fazia apenas meio mês que ele iniciara a prática da meditação Shinsokan. Mas quando ocorre a conscientização da imagem verdadeira da vida, até mesmo uma doença crônica de vários anos cura-se com rapidez. Apesar de a doença curar-se com tanta facilidade, a descoberta de inúmeros remédios materiais com o progresso da medicina tem dificultado a cura e também causado o surgimento de muitas doenças novas. Acontece isso porque a crença de que a vida é de filho de Deus torna-se cada vez mais diluída à medida que a medicina progride. Aumentando a fé nos remédios, diminui a fé na vida. Isto é, reduz a convicção da natureza divina de cada um, pois essas duas crenças não podem coexistir jamais. Por isso devemos fazer o possível para não depender de remédios e demais recursos materialísticos, esforçando-nos para adquirir a convicção da natureza misteriosa da vida, e com isso nos curarmos de doenças através da manifestação da força de nossa própria vida. Os fisiologistas dizem que a musculatura humana se compõe de músculos voluntários e involuntários. Os voluntários se movimentam conforme o desejo da nossa mente, mas os involuntários não dependem da vontade da mente. Isso, porém, é um ponto de vista apenas superficial, pois não existe parte física alguma do corpo humano que não obedeça ao comando da mente. Até mesmo os ligamentos que unem as vértebras voltam à posição correta quando a mente toma consciência da verdade, como citei há pouco. Então, é muito natural que o funcionamento do estômago, dos intestinos, do coração se normalize ou altere segundo a força da mente. Termômetro cura um paralítico. A atuação da mente é extremamente sutil. Se a pessoa acreditar na cura, qualquer que seja o método de tratamento ou o remédio, ocorrerá a cura. Se a cura não ocorrer, será porque a crença nela não foi suficiente. Há um episódio bem antigo ocorrido nos Estados Unidos com um médico chamado Sir Humphrey Davy. Um paralítico procurou e pediu-lhe que o curasse. Então, para medir-lhe a temperatura e encontrando dificuldade em colocar o termômetro na axila devido à paralisia, o médico colocou-o na boca do paciente. Este não sabia que estavam medindo sua temperatura através do termômetro colocado em sua boca e pensou equivocadamente que fosse algum instrumento que o curaria se assim o mantivesse. A sua fé nesse instrumento foi tão forte que, para espanto do médico, ao retirar o termômetro da boca, ele já estava curado da paralisia. Sra. Ed, fundadora da Christian Science, publicou o caso de cura de um paciente com febre tifoide em estágio bastante avançado, ao qual foi ministrada uma solução preparada com sal comum de cozinha. Dissolveram sal na água de modo a não ficar salgada. Uma gota dessa solução foi diluída num copo d'água como se fosse um remédio muito precioso, e uma colher de chá de tal líquido foi ministrada a cada 3 horas. Existe o ditado: a fé move montanhas. Então, se as doenças se curam através da fé, num termômetro, na água com sal
ou na água destilada, não temos necessidade alguma de ter fé em algo que não seja a nossa valiosa vida. Basta termos fé em nossa vida. Se conscientizarmos a nobreza da nossa vida, de filhos de Deus, para nos curarmos de doença através dessa fé, não teremos necessidade de nos prostrar diante da matéria implorando-lhe a cura. Ao mesmo tempo, compreenderemos o quanto a nossa vida é misteriosa e onipotente e deixaremos de temer as doenças. Além disso, essa conscientização da poderosa força vivificante da nossa vida nos auxiliará grandemente em todos os demais âmbitos da nossa existência. Expliquei há pouco que não é possível ao corpo carnal sentir dor, porque é matéria. A rigor, não existe matéria que não tenha mente. Se a matéria se apresenta sob determinada forma, significa que por trás dela existe uma mente que a faz manifestar-se dessa forma. Então, se afirmei anteriormente que na matéria não existe sensibilidade, foi porque me baseei no conceito que as pessoas comuns têm sobre a matéria. E, segundo esse conceito, o corpo carnal é matéria. Sendo matéria, não pode sentir dor. O corpo apresenta dor, porque tem uma mente que emite pensamento de dor. Se não existir mente, não sentirá dor. Por exemplo, se cair um copo d'água fervente em nosso corpo, nossa pele ficará vermelha e apresentará bolhas. Se jogarmos um pouco de água fervente num cadáver, sua pele não ficará vermelha nem com bolhas. O cadáver não possui mente, por isso, somente ocorrerá mudança na cor de sua pele. Se ele for mantido dentro d'água em ebulição, o tempo necessário para que ocorra uma transformação material. No entanto, por pouco que seja água fervente derramada no corpo de alguém que esteja vivo, logo se altera a cor da sua pele e nela poderá vir a se formar bolhas. Acontece isso porque mentalmente acreditamos que, quando a pele é atingida por água fervente, queima-se, fica vermelha e apresenta vesículas. É essa crença mantida na mente que altera a forma e a cor do nosso corpo. Portanto, se retirarmos da nossa mente a ideia de que algo quente causa queimadura, poderemos conservar por uns instantes a mão no fogo, ou segurar um ferro em brasa sem sofrermos queimadura. Isso pode ser visto em rituais de Ontake-kyo, uma seita do shintoísmo, em que os adeptos andam sobre brasas. Então, se retirarmos da mente a ideia de que algo quente causa queimadura, não nos queimaremos, mesmo ficando sentados no fogo por algumas horas. Queimaremos porque o poder da crença de toda a humanidade de que nos queimamos se ficarmos sentados no fogo é mais forte que a crença individual de uma pessoa que acredita não se queimar. Essa crença de toda a humanidade denomina-se consciência coletiva. Enquanto não conseguirmos sair da esfera dessa consciência coletiva, receberemos a sua influência. Há muito tempo, certo bonzo famoso disse: se extinguir da mente a ideia de calor, até o fogo se torna refrescante. E ficou sentado no fogo sem sentir nada, pois havia retirado da mente o pensamento, está quente, mas acabou morrendo queimado. Nos cursos do método EMA de treinamento físico e mental, mandam andar descalços sobre lâminas de espadas, mas isso não significa necessariamente que através desse método o corpo ficará rijo como aço, a ponta de espada ou lança alguma cortar. Se qualquer um de nós andar sobre fileiras de lâminas de espada equilibrando perfeitamente a força, não sofreremos cortes na sola dos pés. Para isso, as espadas usadas nessa experiência são afiadas em ambos os lados, pois seria muito difícil realizar essa proeza se fossem afiadas de um lado só. Essa técnica de enfrentar o adversário com as forças perfeitamente equilibradas, sem pender para nenhum lado, é o cerne de todos os treinamentos espirituais, e não apenas do método EMA. Se houver temor na mente, a pessoa cometerá algum descuido e acabará sendo ferida, até mesmo por um adversário que normalmente não a derrotaria. As pessoas em geral têm temor na mente.
e é isso que ocasiona queimaduras e bolhas na pele. Mesmo que o calor não seja tão forte a ponto de cozer realmente a pele e a carne. Também, quanto aos alimentos, aquilo que as pessoas em geral comem são dádivas de Deus e jamais prejudicariam o estômago ou os intestinos, a não ser que tenham ingerido drogas venenosas como o arsênico ou drogas poderosas como o ácido nítrico. No entanto, pacientes que sofrem de doenças gástricas costumam reclamar de comer isso dá azia, comer aquilo dá disenteria, e assim aumentam cada vez mais, através da força da palavra, seu temor em relação aos alimentos. Devido a esse temor, não conseguem dominar os alimentos com tranquilidade e equilíbrio. Por isso, haverá desequilíbrio também na composição do suco digestivo, aumentando a acidez ou diminuindo a secreção da pepsina. Assim, os alimentos se deterioram por não serem digeridos com perfeição, dando origem às doenças gástricas. Assim como as plantas dos pés sofrem cortes se a pessoa não pisar com equilíbrio a lâmina das espadas. O estômago e os intestinos, que em princípio não deveriam receber ferimento algum, são dominados pelos alimentos e se ferem. A fundadora da Christian Science, Sra. Ed, chegou ao extremo de afirmar que os homens morrem tomando drogas venenosas como o arsênico, devido à crença que a humanidade tem de que o arsênico é fatal se ingerido, e que não é o poder da matéria chamada arsênico que mata o homem. Então, houve uma pessoa que assim a interpelou. Pessoas que foram assassinadas por envenenamento ou que se intoxicaram por terem comido alimentos que não sabiam ser venenosos, morreram sem ter conhecimento de que aquilo era veneno. Como se explica isso? A pessoa que comeu sem saber que era veneno, respondeu a Sra. Ed, e as diversas pessoas que estavam ao seu redor podem não ter pensado que fosse veneno, mas a crença que está oculta nas entranhas da humanidade reconhece que aquilo é veneno. Assim, a crença da maioria da humanidade se avoluma, se agiganta, e pela força dessa crença, aquilo se torna veneno e causa a morte da pessoa que o ingere. Porém, na matéria em si, não existe absolutamente força para matar o homem. Essa resposta é bastante interessante. Se o homem por natureza é espírito e não matéria, a matéria não pode fazê-lo viver nem morrer. A mente, além de se fortalecer ou enfraquecer por sua própria ação, não vive nem morre. E se a essência do ser humano fosse a matéria e não a mente, não haveria por que discutir a questão da vida e da morte, porque a matéria, destituída de mente, não vive nem morre. Destarte, compreendemos que, se uma matéria pode nos curar ou matar, em primeiro lugar significa que o homem é um ser vivo, constituído de mente e não de matéria. Em segundo, significa que, apesar de pensarmos que matéria tem cor, forma e características próprias, em princípio, isso tudo não existe. Conforme prega a Sutra da Sabedoria, todas as características da matéria que possam ser percebidas pela visão, pela audição, pelo olfato, pela gustação, pelo tato e pela inteligência são nada. Por trás de tudo isso, existe apenas a ação da mente, como crença do indivíduo ou crença da humanidade. É o poder dessa crença que cura ou mata o ser vivo mental, chamado homem. Em conclusão, o homem não é uma coisa morta chamada matéria, e, justamente por isso, vive e morre. O que se pensa que seja matéria é também, na realidade, manifestação temporária da crença, em sentido amplo da consciência coletiva ou consciência cósmica. O que se pensa que seja matéria é também, na realidade, manifestação temporária da crença e, por isso, é possível estabelecer um relacionamento com a existência mental, que é o homem. Assim, compreendendo que estávamos errados em considerar que a relação entre o homem e os medicamentos era de matéria com matéria, despertamos para o fato de que essa é uma relação de mente com mente, de consciência com consciência.
A essência do budismo Mahayana. Grande veículo. A matéria não existe. Que afirmação mais ousada! Mas justamente esta é a verdade mais importante de todas as épocas. E somente através de maior elucidação dessa verdade é que o homem adquirirá a liberdade verdadeira e revelará totalmente a sua autonomia espiritual. Há 3.000 anos, Sakyamuni já havia esclarecido essa verdade. A matéria não existe. Pode-se dizer que o ensinamento central do budismo Mahayana se resume nessa verdade. Porém, dizem as escrituras budistas que Sakyamuni usou de diversos expedientes para curar doenças, tratando cada pessoa de acordo, dando remédio ao doente que quisesse remédio. Tendo fé, até um termômetro ou um botão colocado na boca cura o doente. Portanto, creio que Sakyamuni se valeu de recursos materiais para despertar a fé e assim curar os doentes. E é por essa razão que também não repudiamos os remédios de forma alguma. A essência do cristianismo. É bem mais definida a postura de Cristo em relação às doenças e remédios. Jesus jamais disse que uma doença fosse de difícil cura, qualquer que fosse ela. Para ele não existia doença, matéria, e portanto não havia doenças de maior ou menor gravidade. Quando os discípulos regressavam sem conseguir curar uma doença difícil, ele lamentava: ó homens de pouca fé! Isso significa que a cura ou não de uma doença não depende da maior ou menor gravidade da doença, mas sim da profundidade ou da superficialidade da fé. Cristo não só ignorou a gravidade da doença, como também não viu a morte. Olhando Lázaro morto, declarou: não está morto, ele dorme. Essas palavras de fé inabalável ressuscitaram Lázaro também fisicamente. Com isso, compreendemos que o corpo é projeção da fé, e Jesus não receitou remédio a ninguém, nem falou sobre dieta alimentar. Pelo contrário, afirmou com veemência: não vos preocupeis acerca do que haveis de comer ou beber. Aos olhos de todos, Lázaro estava realmente morto há alguns dias, mas para Jesus, a quem matéria não existia, o corpo em decomposição de Lázaro não sensibilizou os seus olhos mentais. Ele viu em Lázaro o homem verdadeiro e espiritual. Viu o homem Deus, o Filho de Deus, criado por Deus. Ao reconhecer o homem verdadeiro, a imagem verdadeira da vida, o homem Deus, esse homem verdadeiro se manifestou fenomenicamente, levantou-se e começou a andar. Essa foi a ressurreição de Lázaro. Fim da primeira parte, capítulo 3.